Eu sou a doutora Franciele Minotto, médica, ginecologista, obstetra e sexóloga. E nesse vídeo eu vou te ensinar como tratar a candidíase vulvovaginal. Esse vídeo não é uma consulta médica e nem substitui uma consulta médica. A candidíase vulvovaginal é muito frequente em todo o período reprodutivo e também na menopausa e também na gestação. Em média, 75% das mulheres vão apresentar pelo menos um episódio de candidíase vulvovaginal durante a sua vida. E pelo menos 40 a 50% das mulheres vão ter mais de um episódio de candidíase. Então, nas épocas de verão, quando a gente vai para a praia, fica muito tempo de biquíni, ou inverno, quando a gente fica muito abafada, coloca muita roupa, usa roupas que não deixam transpirar, não absorvem a umidade, eu vou ter bastante candidíase. Então, não tem uma época do ano melhor ou pior para candidíase, mas o verão é a época em que as mulheres mais vão reclamar de candidíase por conta do calor, da umidade e do uso de roupas como maiô, biquíni, vão à praia, ficam no mar, volta, seca aquela roupa, cria um microambiente ali na região genital que vai favorecer a proliferação dos fungos. Então, pelo menos 10 a 20% das mulheres saudáveis vão ter cultura de fungo, principalmente a Candida albicans, que é a principal causadora da candidíase vulvovaginal, vão ter cultura positiva e não ter nenhum sintoma. Isso porque o fungo, ele está no nosso corpo, ele está na nossa mucosa oral, ele está na nossa mucosa anal, ele está no esôfago. Eu tenho muito fungo, principalmente a Candida albicans, na pele. Então, ela é o que a gente chama de saprófita, ela mora na gente. Mas, quando o pH, quando tem um desequilíbrio da flora, a flora são os bichinhos ali que nos protegem, que estão fazendo nossa proteção, criando um ambiente contra as bactérias e fungos mais graves. Quando acontece um desequilíbrio, o fungo vai aproveitar, ele vai se multiplicar mais e vai se tornar patogênico, patológico, vai causar sintomas. E quais são os sintomas? Eu nem preciso falar muito, que se de cada 100 mulheres, 75 já teve um episódio de candidíase, a maioria sabe que vai dar coceira, vai dar ardência, corrimento tipo papel molhado ou leite talhado, ou alguns falam ricota, e não tem cheiro. A candidíase não é aquele problema que dá cheiro. Eu posso ter candidíase junto com vaginose bacteriana que dá cheiro, mas a candidíase por si só não dá cheiro. É importante a gente ir no médico para fazer o diagnóstico correto, mas a gente sabe que muitas vezes você não consegue uma consulta imediatamente no ginecologista ou mesmo no médico do posto de saúde, né, que você precisa marcar, e os sintomas eles são incômodos. E a gente orienta para prevenir e para diminuir os sintomas enquanto os remédios estão fazendo o efeito. Eu sempre recomendo que se use calcinha toda de algodão. Então eu vou deixar uns links das calcinhas que eu uso e recomendo, que são 95% algodão e 5% elastano, porque tem que ter um pouquinho de elástico para segurar a calcinha. O ideal é 98% de algodão, 2% de elastano, que é só aquele elásticozinho para mesmo segurar ela, dar firmeza no corpo. Então vou deixar um link ali na descrição do vídeo com as calcinhas que eu recomendo. Então o ideal é usar a calcinha toda de algodão, não só o fundo de algodão, que vão absorver a umidade, ventilar, deixar o ar passar. E isso diminui os sintomas e também previne o aparecimento de cândida. Então aquelas calcinhas que são frias, que não marcam, aquilo é um convite para candidíase, porque elas não absorvem a umidade e criam um microambiente abafado ali na região genital que vai acabar propiciando a proliferação da cândida. Outra coisa que eu sempre recomendo é não lavar a calcinha com sabão em pó, amaciante, alvejante, porque eles são irritativos. Ou seja, não dá para misturar roupa íntima na máquina de lavar com o resto das roupas. Procuro recomendar sabão líquido, neutro ou de coco, de preferência líquido, porque você consegue enxaguar o resíduo. Ele não fica com um resíduo sólido, difícil de tirar. E você não precisa usar muito sabão para lavar a calcinha. E daí vão falar, calcinha de algodão estraga fácil, fica feia rápido. Então aquela calcinha que você quer fazer um showzinho para o namorado, para o marido, quer fazer um evento, essa calcinha que você vai usar no máximo 4 horas, pode ser de qualquer material, até a comestível se você quiser, mas a calcinha que você vai passar o dia todo, que você vai demorar para trocar, então essa precisa ser totalmente de algodão, porque essa vai deixar a região genital mais arejada e vai absorver
possíveis umidades. Outra coisa que eu não recomendo é o uso de protetor de calcinha. O protetor de calcinha ele vai criar um abafamento. Ah, mas o meu só tem 2 listras que colam na calcinha, não tem aquele plástico atrás que abafa. Não importa, ele tem bastante algodão, ele tem um gel ali para absorver as secreções. Então, se eu estou menstruada e estou usando um absorvente, e eu sempre recomendo aquele de cobertura suave, aquele sempre C, que é um plástico, e ele está muito relacionado com as candidíases. O uso daquilo causa candidíase, é bem frequente, a gente vê isso bastante no consultório. Então, quando você vai usar um absorvente, usa aquele com a cobertura suave, mas eu recomendo o coletor menstrual, mas isso é um assunto para outro vídeo. Não recomendo, então, protetor de calcinha, lavar calcinha só com sabão neutro ou de coco de preferência líquida, e a higiene íntima, assim, desculpem os fabricantes, as indústrias, mas os sabonetes íntimos são um nicho de mercado que é uma exploração de marketing. O que precisa um sabonete íntimo? Ele precisa ter o menos cor possível, um mínimo de cheiro e tem que ter um pH balanceado. Não é para ele deixar mais ácido ou menos ácida a nossa vagina, é para ele tentar o máximo não influenciar. Então eu sempre recomendo aqueles shampoos ou sabonetes para bebê, porque existe um cuidado para a pele do bebê, porque ela é mais sensível. Então eu sempre brinco com as minhas pacientes, se não irrita o olho do bebê, não irrita a vulva e a vagina da mulher. E não se faz lavagem interna, porque daí eu tiro os lactobacilos, eu tiro as bactérias de defesa que estão lá e eu estimulo, eu deixo sem proteção uma área que era protegida e que não precisa de tanta limpeza assim. Então a higiene íntima é externa e eu sempre recomendo, vou deixar os links também dos shampoozinhos e sabonetes que eu recomendo aqui na descrição do vídeo. Banho de assento eu não recomendo com vinagre. O vinagre ele é ácido acético, então eu já tô com a vagina ácida e eu vou mergulhar ela, eu tô com a vulva ácida, eu vou mergulhar ela no vinagre. Pra quê? Então, se você quer fazer um banho de assento, faz com bicarbonato de sódio. É um banho de assento que eu vou ficar ali 5 a 10 minutos jogando aquela aguinha morna com bicarbonato, porque ele é um básico, ele tem um pH maior do que 4,5. Então ele vai mudar o pH. A minha vulva e vagina está muito ácida, geralmente está com pH menos que 4,5. Eu sentando ali no bicarbonato, eu vou acabar elevando um pouquinho esse pH e prejudicando o ambiente para o fungo. Lógico que o excesso de alcalinidade vai favorecer a vaginose, que é a Gardnerella, aquela que dá cheiro. Então também não dá para exagerar nesse banho de assento ou ficar usando óvulos de bicarbonato. Isso é em casos particulares, em casos isolados, não é para todo mundo. Então eu não gosto de vinagre. E aqueles banhos de assento da farmácia. Então, aquilo ali tem permanganato de potássio, que vai deixar o meio mais alcalino, que vão fazer o mesmo efeito do bicarbonato. Tem outros que tem um anti-inflamatório local, de mucosa. Sim, eu não recomendo também. Se quer fazer um banho de assento, eu recomendo bicarbonato, chá de malva, chá de camomila, coisas calmantes. Até compressinha gelada ali na região. Mas esses banhos de assento comprados também não recomendo. Nas cândidas de repetição, que a gente vai classificar como mais de 4 episódios no ano, eu posso ter o envolvimento da cândida glabrata ou da cruzei, que são mais difíceis de tratar. Então, quando você está apresentando candidíase de repetição, não fica se automedicando. É bom você procurar um ginecologista, porque além da candidíase de repetição, eu tenho que fazer diagnósticos diferenciais de cândida. Nas mulheres na menopausa ou que usam anticoncepcional, a gente tem que diferenciar a candidíase vulvaginal de líquen escleroso e de vaginite citolítica, que é uma vaginite inflamatória por excesso de lactobacilos e que não vai ter o fungo, mas tem os sintomas parecidos com o do fungo, exceto o corrimento. Então, quando você começa a apresentar candidíases recorrentes de repetição, é bom você procurar um ginecologista para ele fazer um exame ginecológico, fazer uma cultura de fungo para ver se tem fungo ali, um exame a fresco no mínimo. O preventivo, o Papa Nicolau, aquele exame para prevenção do câncer do colo do útero, ele não faz diagnóstico, ele não está indicado para o diagnóstico nem de candidíase, de nenhuma infecção vaginal ou vulvar. Aquele exame, o Papa Nicolau, ele é exclusivo para avaliar se tem alterações celulares compatíveis com
com o HPV, que é o principal causador, que é o grande causador do câncer do colo do útero. Então, o preventivo não faz diagnóstico, ele não é um exame indicado para ver se tem candidíase ou vaginose. Quando tem muita infecção e você colhe coincidentemente o preventivo durante essa infecção, ele vai mostrar leveduras, Cloceus, que indicam vaginose bacteriana, presença sugestiva de candidíase, mas o exame, o objetivo dele não é fazer diagnóstico de candidíase. Se você está tendo candidíase de repetição, ou mesmo no primeiro episódio, o ideal é um exame a fresco, que dá para fazer no consultório de ginecologista, ou uma cultura de fungo, que daí vai falar o nome do fungo que está fazendo isso. E assim, tem os sintomas de cândida, ardência, coceira, inchaço vaginal, inchaço vulvar, fica com edemaciado, irritação, dor quando urina, ardência quando passa a urina na vulva. E você vê uma cultura de fungo sem fungo, então eu tenho que começar a pensar em vaginite citolítica, em outros problemas que não estão relacionados com o fungo. Então não adianta tomar remédio para fungo numa coisa que não tem fungo. Por isso que esse vídeo é informativo, não serve de uma consulta médica. Lógico que se você vê que está com aquele corrimento, que está com aquela coceira, que começou depois que você foi para a praia ou que ficou muito abafado, você pode usar os tratamentos que eu vou falar aqui, os remédios que eu vou falar aqui, porque todos são vendidos sem receita médica. Mas lembra, quem tem problema de fígado, esses remédios não podem ser usados frequentemente. Então, eu posso ter alergia. E uma coisa que é comum no consultório acontecer é quando eu prescrevo um remédio de fungo, o dia que eu tomo o remédio, ou o primeiro dia da aplicação do remédio, parece que piora os sintomas. Isso porque quando o fungo morre, ele vai liberar uma toxina que vai piorar a ardência. Principalmente é só um efeito esperado do tratamento com o antifúngico. Bem, o Ministério da Saúde, vamos ir ao ponto, né? Chegar ao que você quer saber. Como tratar a candidíase vulvovaginal? Bem, o Ministério da Saúde, ele orienta que a gente trate ou via oral ou via vaginal. Você vai ver que muitas vezes eu, inclusive, prescrevo vaginal e oral. Porque assim, quando a pessoa toma o remédio, ela vai ter aquele aumento da coceira e o creme acaba aliviando. A recomendação do Ministério da Saúde é o uso da nistatina, 100.000 unidades. Daí você tem que pensar, num aplicador eu tenho 5 gramas, eu tenho que ver quantas unidades por grama tem o creme. Porque se eu tiver 10.000 unidades por grama e eu vou usar 5 gramas, eu estou usando 50.000 unidades. Então eu tenho que usar 2 aplicadores para eu ter 100.000 unidades. Então o tratamento com a nistatina são 100.000 unidades intravaginal. Então eu vou usar o aplicador ao deitar, porque o creme precisa ficar pelo menos 4 horas ali agindo dentro da vagina, passa um pouquinho no dedo e passa ali fora também para o efeito na vulva começar mais rápido. E eu tenho que usar entre 10 a 14 dias a nistatina. A outra opção via vaginal é o miconazol. Da primeira aplicação, primeiro episódio, o miconazol. O miconazol, eu vou usar um aplicador, esse daqui, de 5 gramas, intravaginal à noite por 7 noites. Tanto a nistatina quanto o miconazol, grávidas podem usar. Para grávidas, não está recomendado o tratamento via oral, porque pesquisas mostraram que estimula o aborto, pode aumentar o risco de aborto e causar repercussões no bebê. Então, o fluconazol, o uso oral, o tratamento oral da candidíase em gestantes está contraindicado, é só creme vaginal. Eu vou mostrar algumas fotos de outros cremes. Então, também tem a recomendação de outros imidazólicos, que eu gosto muito na minha prática clínica de usar o clotrimazol. Uma coisa que eu achei fenomenal, que nos Estados Unidos o clotrimazol é vendido no supermercado. Então, e o Ginocanestem, vou colocar uma foto, ele é o clotrimazol, e a recomendação do CDC, que é o órgão que fala de infecções lá nos Estados Unidos, ele orienta o clotrimazol, para candidíase, dose diária, ou 3 dias, ou 7 dias, depende da
concentração do clotrimazol. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, você pode ir lá no meu blog sexologasincera.com, que lá tem um post com todas essas recomendações, com o nome dos remédios, com o uso, tem a tabelinha lá do CDC e a tabelinha do Ministério da Saúde, da recomendação do Ministério da Saúde. Para a via oral, a gente vai usar o fluconazol, 150 mg dose única, ou o itraconazol, 100 mg, 2 comprimidos, 2 vezes ao dia por 1 dia. Então, eu posso usar via oral ou vaginal. Dentro do vaginal, eu posso escolher entre a nistatina, 10 a 14 dias, 100.000 unidades por dia, ou o miconazol. No via oral, eu posso escolher o fluconazol, 150 mg dose única, ou o itraconazol, 200 mg, 2 comprimidos de 100, de 12 que é o mais moderno atualmente, gosto bastante. Uso mais o butoconazol em candidíase de repetição, porque ele é caro também, né? Mas se você não gosta de ficar aplicando, ele é uma ótima opção. Na minha experiência particular, eu não uso muito o fenticonazol. Eu já usei ele em mim e já prescrevi e eu não tenho uma boa experiência com o fenticonazol. Eu prefiro miconazol, clotrimazol, o butoconazol, que é esse ginazole 1, não tem ainda um outro, um genérico. E é isso que eu gosto, mas eu tenho o tioconazol, que ele vem misturado com outro para vaginose, que eu não uso muito, eu não gosto de usar muito esses mistos. Tem o terconazol também, só que eles começam a ser mais caros. Então, para mim, na minha prática clínica, o que eu uso mais? Clotrimazol, miconazol e o butoconazol. E via oral, o fluconazol e o itraconazol. Então, se você tem dúvida... outra coisa. Tem muita gente que não sabe aplicar o creme vaginal. Então, vamos fazer uma explicação. Bem, vem um aplicador, né? Todos os aplicadores de creme, eles têm 5 gramas. Então, você vai usar 5 gramas de creme. Eu vou pegar o creminho, esse daqui é o miconazol. Eu comprei, viu? Não tem ninguém patrocinando esse vídeo, é tudo aquisição mesmo, porque, né, candidíase é uma coisa muito frequente e o estresse, né, plantões noturnos podem desencadear, diabetes descompensada, que não é o meu caso, gravidez, dá bastante, que mais? Obesidade, mulheres, então eu coloquei o tubinho na boquinha da pomada, apertei aqui embaixo, encheu. Então, aqui eu tenho 5 gramas desse creme. Esse creme, eu vou... daí, sempre dá esse chorinho, eu geralmente falo para pegar esse chorinho, passar no dedo e passar na vulva. Esse creme que eu comprei, ele é 20 mg por grama. Então, cada grama eu tenho 20 mg. Então, quando eu uso... Então, ele é um creme a 2%. Porque cada 1 grama eu vou ter 20 miligramas, então ele é 2%. Então, quando eu uso 5 gramas desse creme, eu estou usando 100 miligramas do miconazol. Então, eu vou introduzir na vagina metade dele, eu não preciso colocar o aplicador todo. Muitas mulheres colocam, nossa, é tão ruim, porque você não precisa colocar o aplicador todo, você coloca metade do aplicador e vai empurrar o êmbolo, vai despejar esse creme lá dentro da vagina. Lembrando que tanto o fluconazol quanto a nistatina são fornecidos no posto de saúde, mas para retirar você precisa de receita médica. Na farmácia, para comprar tanto o fluconazol, quanto o miconazol, quanto a nistatina, quanto o clotrimazol, não precisa de receita médica. O que mais? Daí, por que eu vou usar deitada? Porque ele tem que ficar ali dentro pelo menos 4 horas para fazer efeito. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, escreve aqui nos comentários. Lá no meu blog, no sexologasincera.com, tem um post falando bem mais do que a gente comentou por aqui. E na próxima a gente vai falar um pouquinho mais, talvez, de vaginose. Indiquem assuntos que vocês têm interesse sobre saúde feminina, saúde sexual, e a gente vai falar por aqui, né? Um grande beijo, inscreva-se no meu canal pra gente ir conversando por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.